Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou tentar me recompor aqui, né, Lu? Tá louco. Deus é bom, né, pessoal? Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se puderem, em Lucas 22. A gente vai ler dos versos 24 ao verso 27. Se tiver na tela aí, por favor. Houve também entre eles... Deixa eu dar um tempinho para vocês abrirem. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, te agradeço porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Te agradeço porque o Senhor, além de tudo, me deu o privilégio de ver o que eu vi essa noite, presenciar a sua maravilha, a sua glória no meio do seu povo. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o Senhor traga a nós a compreensão da sua palavra, do seu caráter, para que nós saibamos um pouco mais do Senhor, conheçamos um pouco mais ao Senhor, a sua palavra e ao seu propósito para nós. Abre os nossos corações e as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos educar nessa noite, Senhor, para que nós possamos ser servos do Senhor e também anunciar o seu evangelho a todas as nações, de acordo com aquilo que é a sua vontade para nós. De mim aqui, Senhor, eu declaro a minha total dependência no Senhor, para essas palavras que serão ditas hoje, que elas sejam ouvidas as suas palavras e não as minhas, Senhor, que seja vista a sua presença aqui e não a minha, Senhor, para a sua glória e para a exaltação do seu nome, e por isso eu oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente está num texto muito importante, talvez eu acredito que seja o mais importante da história, né? Se a gente voltar uma página atrás e voltar ali para o verso 14, eu nem sei se tem na tela, mas não tem importância, vocês voltem aí. A gente vai ver que a gente está no momento da última ceia, da ceia do Senhor. E eu vou ler 2 versículos rapidinhos para vocês, para a gente contextualizar aqui. Lucas 22, verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejo ansiosamente de comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, deu graças. Nós estamos poucas horas antes da crucificação de Cristo. Por que isso era tão nítido para os apóstolos? Primeiro, porque Cristo já havia vindo anunciando aquilo há muito tempo. Na própria ceia ele diz isso claramente: eu não estarei por muito tempo mais entre vós. Então os apóstolos sabiam disso. Outro motivo: existiam sinais na Páscoa entre os judeus. Normalmente o cordeiro era morto às 3 da tarde e a ceia era feita entre as 6 e 7 da noite, porque às 6 horas da tarde virava o dia ou a noite para os judeus. Os apóstolos sabiam que que eles estavam a menos de 24 horas do evento mais importante da história, onde Cristo haveria de ser crucificado para pagar os meus pecados e os seus. Apesar desse evento tão importante, tão significativo, apesar desse momento de uma tensão espiritual máxima na história do Evangelho, Jesus tem que trabalhar, ele tem que lidar com o anúncio de uma traição, sentado à mesa, e ele tem que lidar com o fato dos apóstolos ali estarem discutindo quem é o maior entre eles, discutindo inclusive a posição que era de Cristo, que era o maior. Enquanto isso, Cristo, humildemente, com forma de servo, se prepara para o sacrifício. Esse é o contexto da história. Essa é a visão que a gente está tendo ali na mesa, na ceia, no último dia, onde esse Cristo que se entrega por nós,
tem que lidar com o egoísmo, o egocentrismo. E o fato de que as pessoas querem, naquele momento mais crucial, apesar de todo aquele sentimento, apesar de toda aquela tensão, as pessoas continuam olhando para si mesmas o tempo todo. Nem para Cristo elas olharam, nem para o momento da cruz elas olharam, nem para aquilo que havia de acontecer ali elas olharam. É claro que se a gente for voltar num contexto de época, tanto como judeus, tanto um contexto judaico, quanto o contexto do Império Romano, existia uma explicação, abre aspas, de por que eles estavam reagindo assim. A expectativa messiânica judaica, ou seja, o Messias que os judeus esperavam, ele era um Messias político. Ele era uma visão política de um Messias, ou seja, a ideia de reino para os judeus tinha a ver com poder, com trono, com domínio. Eles esperavam um Messias, um rei de Israel, que viesse com uma espada na mão, montado um cavalo branco, e dominasse sobre a Babilônia, e botasse o reino abaixo, e dominasse o reino com guerras e sangue. Esse era o Messias da promessa, ou pelo menos o que se esperava dele. Jesus faz o contrário. Jesus resolve entrar na cidade, enquanto o povo aclamava ramos sobre ele, dizendo: Hosana, Hosana, vem o Filho do Homem. Ele resolve entrar num jumento. O jumento ali significava paz. Os reis, quando iam para a guerra e queriam dar a declaração de confronto, eles iam no cavalo. Quando eles queriam dizer que a coisa estava em paz, que já não tinha mais guerra e que eles não queriam mais o conflito, eles montavam em jumentos e seguiam o caminho em direção àquele que era o posto, ou o local do conflito. Jesus entra em Jerusalém e diz assim: essa guerra eu vou vencer sem espada, eu vou vencer com palavra. Essa guerra, esse reino, eu vou colocar abaixo com amor e não com sangue. Aliás, vou colocar com o meu sangue e não de ninguém mais. É esse contexto. Já para o Império, então os judeus esperavam isso. Então, mas já para o Império Romano tinha uma visão, uma postura de liderança que dava a entender, ou que era ligada à hierarquia e às honras públicas. Então, para o Império Romano tinha a ver com visibilidade, tinha a ver com título, tinha a ver com reconhecimento e principalmente tinha a ver com os lugares que eu me assentava, nas mesas mais importantes. Essa era a liderança do Império Romano. Era assim que o Império Romano via a postura ou a posição de liderança e autoridade. Se eu era alguém importante, eu me sentava nas melhores mesas, nos contextos sociais mais importantes, eu tinha os títulos de senhores mais importantes, todo mundo me via, porque socialmente eu me tornava visível ao invés de invisível, e eu era reconhecido socialmente por todos, e por isso era convidado a me assentar, não só nas mesas mais importantes, mas nos lugares das mesas mais importantes. Coincidência ou não, o que não é coincidência, a gente até falou disso na escola bíblica, a mesa é o lugar que Deus resolveu proceder ou explicar a reconciliação com o seu povo, desde o Antigo Testamento. Essa é a visão que a gente tem ali. Só que parte dos discípulos, depois dos apóstolos que vieram, eles tinham uma outra visão também diferente, tanto do contexto judaico quanto do contexto romano. Eles tinham uma visão de autoridade por dominação. Eram normalmente escravos, ou considerados servos e escravos do Império Romano. Lucas, o apóstolo que a gente lê o livro aqui, era um gentio que se converteu ao judaísmo e depois se converte ao cristianismo. Lucas, que a história deixa a entender, isso não é um consenso, mas tem indícios muito grandes de que Lucas, além de historiador, filósofo e médico, era escravo do império. Um gentio, médico, escravo do império. Por que escravo? Porque na época, os gentios formados em medicina, em sua maioria, eram escravizados pelos reis para trabalhar nos palácios. Tinha uma vida boa dada pelos reis, mas continuavam sendo escravos do mesmo jeito. Só que aí essa liderança que dominava sobre os gentios servos, sobre os gentios escravos, eles exploravam ao máximo
como senhorios, eles exploravam ao máximo seus servos, mas diante dos outros, eles queriam parecer generosos. Sabe aquela pessoa que faz com a mão, que dá com a mão para tomar com a outra? Ela faz com a mão para cobrar com a outra? Ou ela faz esperando que alguém dê alguma resposta, ou ela faz esperando que alguém reconheça. Esses líderes eram assim, para se colocarem em uma postura mais alta ainda na sociedade, faziam tudo, exploravam ao máximo, com toda a crueldade do mundo, seus servos, no isolado, no secreto, mas em público, pareciam gentis e generosos demais, benfeitores. E Cristo trata essa hipocrisia na mesa. Passado alguns poucos anos, a igreja primitiva nasce ali no primeiro século em Atos. A igreja dos apóstolos. A igreja começa a se fundamentar. 7, 8 anos logo após a morte de Cristo. Já de cara, desde a primeira carta de Paulo, por volta de 40 depois de Cristo, Paulo já está tratando sobre uma igreja cheia de competição silenciosa dentro da igreja. Ele chega a tratar em Coríntios dizendo o seguinte: os dons servem ao corpo de maneira igual. Não é porque você tem profecia e o outro ora em línguas e o outro cura doentes, isso aí não interessa. O que interessa é que tudo isso sirva da mesma maneira ao corpo, porque todos têm a mesma importância diante do corpo, ou no corpo, diante do cabeça que é Cristo. Porque aos pés da cruz somos todos iguais. Pessoas buscando um palco espiritual. A gente viu isso na igreja do primeiro século. A gente viu isso ao longo dos concílios da igreja e da história da igreja quase toda. E a gente vê hoje nos dias de hoje. E a gente vê isso nos dias de hoje. Servos que deveriam ser servos, mas só querem ser servidos e não querem servir. Só que no reino, os cargos são estabelecidos de acordo com a palavra de Deus, pela disposição de servir. É assim que se estabelece cargos no reino de Deus, cargos, pela disposição de servir. O evento mais importante da história, Cristo, aquele que a gente vai tratar daqui a pouco, que se colocou em forma de servo, tem que lidar com a atitude rebelde, desafiadora de apóstolos que só olham para si mesmos e só querem saber da sua posição diante dos outros. O que a gente nota no contexto é que enquanto aquela discussão acontecia, Jesus estava lidando com um traidor e depois tinha que lidar com um monte de gente egoísta, egocêntrica, o que dá a impressão é que ninguém pediu a opinião de Cristo da história. O que o mestre acha? A esse que eu digo que é meu Senhor e Salvador, o que ele acha disso tudo? O que ele acha de nós? Não. Discutiam entre eles quem parecia o maior. Se a gente volta para o texto aí em Lucas 22, 24, vamos voltar para o texto para a gente expor o texto. Olha só o que diz aí. Houve também entre eles uma discussão. Pouco antes, Cristo estava lidando com, olha, no 22 ele diz assim, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele, porque ele está sendo traído. Não deu nem tempo como diz o outro, não deu nem tempo do lugar esfriar, como diz no Goiás. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava por fazer isso. A discussão da traição de Cristo emenda com essa aqui, verso 24, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Parecia. Não tinha a ver com o que era ou o que não era, tinha a ver com se mostrar. Tinha a ver com visibilidade. Tinha a ver com disputa de relevância, quem é mais importante ou quem parece mais importante. A palavra maior aí usada no grego de meison dá toda a conotação de superioridade vertical. É como se os apóstolos estivessem dizendo assim, entre nós, quem está por cima, quem está por baixo.
Quem está pisando no outro aqui, entre nós aqui? Quem está debaixo do meu pé aqui? Quem manda e quem obedece aqui nesse negócio aqui, nessa pinóia aqui? Protagonismo era a discussão que acontecia ali naquele momento. Protagonismo. Na justificativa, e eu acho que vocês já devem ter ouvido pelo menos um pouco disso aí por fora, nas igrejas de maneira geral, em nome de Jesus. Porque eu faço isso em nome de Jesus. A gente está discutindo isso para mostrar para Jesus que nós estamos com Ele aqui, e a gente quer fazer o máximo com Ele, a gente quer fazer o máximo por Ele, a gente quer fazer o máximo para Ele, a gente o tempo todo, fazer para Ele o tempo todo, mas ninguém entendeu e ninguém discutiu que Ele não pediu nada disso, Ele pediu fidelidade. Ele pediu para nós todos: sosseguem, descansem em mim. Deixa eu falar, escutem. Vocês não estão escutando, vocês não sabem o que eu pedi, vocês não estão conseguindo escutar porque vocês falam demais. Vocês estão preocupados em falar e mostrar e fazer, e falar e mostrar e fazer, e falar e mostrar e fazer, e tudo que a gente ouve na igreja de hoje, principalmente de quem está de fora da igreja, ou de quem começa agora, é dizer que passa tempos e tempos e tempos e não ouve Deus falar com Ele mesmo. Meu irmão, você já tentou ficar silêncio para ver se Deus fala com você? Faz silêncio. Cala. Às vezes você não está escutando Deus porque você está falando demais, ou fazendo demais, ou tentando aparecer demais, ou tentando ter força demais. Fique em silêncio. A gente falava hoje na aula lá, qual o primeiro mandamento de Deus para o seu povo? Shema Israel, ouve Israel, ouve. Se vocês não ouvirem, não adianta eu dar palavra nenhuma para vocês, vocês não vão ouvir de qualquer jeito. E a discussão continuava sobre esse protagonismo em nome de Cristo, e ele continua: mas Jesus lhes disse, verso 25: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. O que a gente vê aí é que o dominar é o dominar no sentido de explorar, tá? A gente vai ver lá no início da criação, lá em Gênesis 2, que Deus diz que Ele cria o homem e coloca no jardim para cultivar e guardar. O cultivar e guardar ali, fica parecendo que a gente tem que ser o quê? Controlador, que a gente manda no negócio todo. Nós somos general, né? Porque agora o negócio é legal, é ser general do reino. Pois é, deixa eu te contar um segredo, meu irmão. A palavra em hebraico para cultivar e guardar está longe de ser general. O guardar, a palavra cultivar, é aquele campesino que fica na enxada, lá na lavoura, não é o dono da fazenda. Porque o agricultor é Deus e a videira é Cristo. O guardar não é o general que está sentado lá na sala comandando o exército inteiro, é o soldadinho que fica lá na porta do quartel vigiando tudo. E tudo acontece, tudo se desmancha quando nós resolvemos interagir com a criação ao contrário do que Deus nos manda fazer. Porque Deus nos disse: eu quero que vocês interajam com a criação servindo e não explorando. Então, nesse contexto eles dominavam explorando aos limites as outras pessoas. Só que não só exploravam, eles também queriam se parecer de benfeitores, que era aquela história que eu contei mais cedo. Faziam por trás, exploravam ao máximo por trás, na frente parecia que eram amigos íntimos. A liderança ali não estava baseada em essência ou em princípios, ela estava baseada em imagem. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, meu irmão: a autoridade sem compaixão, sem misericórdia, é crueldade. E esse evangelho, essas palavras, colocadas da maneira da letra da lei, como um fariseu e um saduceu faziam,
Sem amor, como Paulo diz, sem amor não vale nada, acabou tudo, fecha esse negócio e vai embora. Sem amor não vale nada, não significa nada. Estava eu um dia aqui em casa no rancho, recebi a visita do pastor que me batizou, o pastor Lê do Corral. Eu estava no auge da minha, iniciando ali os meus processos de estudo, de hebraico e não sei o que, na letra da lei, estava quase virando um fariseu mesmo. E estou lá falando isso, a gente discutindo soberania e não sei o que, isso aqui, soberania, responsabilidade humana e eleição e blá 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 blá. De repente ele falou assim: Felipe, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Eu acredito nisso tudo. Eu tenho um caso lá na minha igreja de um menino de 19 anos que está com câncer no intestino, em terminal. Ele deve ter mais um ano. Foi curado, inclusive, milagre de Deus. Foi curado. Em terminal foi curado. Porque Deus é um Deus que cura também. Ele virou para mim e falou assim: você tem coragem de falar para essa mãe que isso que o filho dela está passando e que ele vai morrer em 6 meses, que isso é a vontade de Deus? Porque eu não tenho. Por mais que eu saiba que seja verdade, eu não tenho. Porque se eu falar um negócio desse para ela, isso aí não é o evangelho de Cristo, isso é o evangelho cruel. O que essa mãe está precisando ouvir é que Cristo salva, é que Cristo dá vida, é que Cristo restaura, é que Cristo cura, que Ele curou antes e vai curar de novo, que Ele restaurou antes e vai restaurar de novo, que Ele tem provisão para eles, que Ele tem esperança para eles e que em nome de Jesus Ele vai ficar curado. É isso que essa mulher precisa escutar. É isso que Cristo dizia para as pessoas. Quando a mulher estava à beira do apedrejamento, Cristo não foi lá e falou assim: você traiu e por isso está recebendo a sua pena. Olha, eu vou te salvar mais se você fizer isso. Ele agachou, riscou sabe lá o que no chão, porque há indícios que tenha sido inclusive os pecados dos homens. Há indícios, a palavra não diz isso. Se levanta, vira para aquela mulher adulta e diz assim: nem eu mesmo te condeno. Deus não fica meia hora dando lição de moral dela, não. Vai, não peques mais. Quando a mulher do fluxo de sangue toca no filactério, toca na barra das vestes de Cristo, ele se vira. E aquela que era rejeitada, agora é levantada, é abraçada, recebe o amor de volta. E Cristo, ao invés de falar o absurdo que ela tinha feito, quando todo mundo criticava, ele disse o quê? Minha filha, que fé desse tamanho que tira poder de mim. Porque Deus não nega a fé. E Deus não nega a fé de ninguém. Porque Deus é bom. Deus é amor e justiça. Mas Ele aplica amor na justiça, igual a gente falava hoje. Então, quando a gente vê essa autoridade que explora, que humilha, que maltrata, e quando a gente prega o evangelho e justifica isso, que isso é palavra de Deus, porque isso é soberania divina, meu irmão, isso é crueldade muitas vezes, porque por mais que a gente creia, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de catar pedras e de lançar pedras, há tempo de construir e de destruir, há tempo de nascer e de morrer. Há tempo para tudo, há momento para tudo. E há momento que você tem que chamar o irmão, puxar a orelha dele e falar assim: isso aqui é vontade de Deus, acostume-se. No outro momento você tem que falar, você tem que chamar ele e falar: meu irmão, Deus tem esperança para você, cara. Você não faz ideia do quanto esse Deus é bom. E vão haver momentos, meu irmão, como eu tenho certeza que já aconteceram com o pastor Bruno aos montes incontáveis vezes, porque já aconteceram comigo incontáveis vezes, de eu ter que falar para alguém sobre Cristo, ou ter que subir aqui para falar para vocês, ou lá na escola bíblica, ou em qualquer lugar, e a vida está virada do avesso, as bombas estão explodindo, e eu chegar aqui e falar, o pastor Bruno virar e falar assim: pois é, deixa eu te contar uma história. Deus é bom, cara. Porque Ele não deixa de ser bom pelas circunstâncias que acontecem comigo. Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Continua sendo Ele. Então, quando a gente vai lendo a história aqui,
a gente vai ver que esse autoritarismo, essa liderança sem misericórdia que vira crueldade, quando Jesus exorta os apóstolos nisso, no verso seguinte ele diz assim: mas vocês não são assim. Vocês entenderam como é que Jesus trata a coisa? Minha cabeça explodiu quando eu li esse trecho aqui, porque é um negócio grotesco que estava acontecendo naquele momento, ridículo. E Jesus podia muito bem se irar ali e falar assim: é o seguinte, bicho, com tudo que está acontecendo, vocês ainda estão discutindo esse tipo de coisa, vou condenar vocês tudo. Acabou. É o limite, isso é o cúmulo. Pelo contrário, um líder que morre pela causa, que vai na frente, que faz primeiro, e quando fala para edificar. Porque o reino de Deus não segue modelo humano, gente. O menor é como o maior. É um governo servindo a sua criação. Quando a gente pega no trecho lá que diz a palavra servir, nesse trecho da palavra, está escrito a palavra diáconon, do diácono que a gente vê aqui, na nossa linguagem de hoje. Diácono em grego quer dizer identidade de servo. Identidade é quem eu sou. Não é que ocasionalmente eu sirvo aqui e ali, e ocasionalmente eu faço uma coisa ali, e quando me dá na vontade eu faço, e quando me dá na vontade eu não faço. Não, identidade de servo. O maior é o que serve mais. O líder é o que serve. É o que serve primeiro. E serve sem visibilidade, sem recompensa. Líder de verdade, de acordo com o que a gente tem entendido aqui, é aquele que partilha a vitória e assume sozinho as perdas. Vocês já pensaram o que Cristo fez? Cristo perdeu sozinho e compartilhou a vitória com a gente. Eu vou perder sozinho e vou trazer vocês para o reino. Vou trazer vocês para a minha glória, que eu fiz questão de perder por vocês. Então, como líder, eu perco sozinho e a vitória eu divido com vocês, não tem problema. Eu estava uma vez em São Paulo, quando lá no início da minha vida, 20 e poucos anos, eu estava num lugar lá onde tinha entre nós, eu mexia com um cavalo na época, tinha entre nós o CEO de uma grande empresa no Brasil. E a gente conversava, e eles conversavam lá depois de um curso que a gente foi fazer, e alguém perguntou assim: cara, eu tenho um sonho, e esse cara dava palestra de liderança e tal e tal. Alguém perguntou assim: então, professor, eu queria muito aprender a ser líder. Cara, a resposta dele foi na lata assim, ó: ah, então agora você tá querendo aprender a servir. Aí o cara ficou em choque. Falou: como assim? Estou falando de liderança, ser chefe, ser líder. Falou: pois é. Ser líder é aprender a servir. Não tem outra história. Agora você está querendo servir. Só que para essa liderança, para esse servir, muitas vezes o líder também tem que ir e pegar quem está caído, e pegar quem não tem esperança, e pegar quem já não espera mais nada, e acreditar. E dizer assim: ó, eu como líder, sou responsável em te motivar para crescer. A responsabilidade é minha. Olha como é que Cristo trata isso aqui. De cara, a hora que ele está destrinchando tudo isso aí, ele fala para os apóstolos: mas vocês não são assim não. Vocês não. Vocês entenderam? Eu não vou deixar que vocês se misturem com isso aí. Vocês não. Eu acredito em vocês. Vocês não são assim. Eu profetizo antes. Nunca contei isso em público. Vou contar hoje resumido. Está meu pai aqui que não me deixa mentir. Ou não me deixa mentir sozinho, como diz no Goiás. Publicamente. Há muitos anos atrás, a gente estava num restaurante à noite, e eu era completamente maluco, porque doido, falar que eu era doido era xingar o doido. E num belo dia, numa noite, ele virou para mim e falou assim, nesse momento lá, ele virou para mim e falou assim: pois é, cara, só que você precisa fazer mais, você só está falando. Você só está falando. Você precisa fazer. Eu passei anos irado com isso.
anos depois, já aqui nos Estados Unidos, eu me vi fazendo isso com o meu filho. E aí eu entendi. O que meu pai falou para mim, não era porque ele me odiava. É porque o amor dele era tão grande, mas tão grande, que me abandonar não era uma opção. Ele correu o maior dos riscos de eu odiar ele para sempre, para me salvar. Porque resolveu, foi o único que resolveu me enfrentar para me salvar. Eu era incontrolável, cara. Eu era incontrolável. Naquele dia, a partir daquele dia, minha esposa está aqui e sabe disso. A minha vida começou a mudar naquele dia. Anos depois eu fui entender. Meu pai me salvou, cara. Porque resolveu dizer para mim, eu te fiz para isso não, eu te fiz para coisa muito melhor. Eu acredito em você, te abandonar não é uma opção. Não vai rolar não, cara. É exatamente isso aqui que Jesus está fazendo com seus apóstolos. Vocês não são assim não. Esses lá de fora agem assim, mas vocês não. Vocês eu não vou deixar não. Eu fiz vocês para mais que isso. Eu conheci vocês desde o ventre da mãe de vocês para mais que isso. Eu acredito na vida de vocês. E é por isso que eu levanto vocês para trabalhar para mim nos últimos tempos. Porque eu acredito em você. Então vocês não vão agir assim não. E ele termina dizendo: pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige, seja, aquele que controla, que lidera, seja como que serve. Pois qual é maior? Olha que interessante, olha a mesa vindo no jogo de novo. Qual é maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? A mesa ali, o que Jesus está falando é o seguinte. Lembra que eu falei das posições para vocês? No Império Romano, que as posições nas mesas mais importantes, nos lugares mais importantes, eram um sinal de autoridade, de reconhecimento. Pois é, Jesus está dizendo ali, quem é o mais importante? Aquele que se assenta à mesa ou aquele que está servindo o garçom? A resposta natural de um grego, ou de um gentio, ou de um judeu, natural naquele contexto seria, é claro que é aquele que está sentado à mesa, pois o Senhor mesmo não falou que nós nos assentaremos à mesa na Nova Jerusalém, uma mesa colocada pelo Senhor na glória de Deus? Não é na mesa que a gente se assenta para fazer a reconciliação entre Deus e o seu povo? Não foi assim lá no início, não é assim no final? Não está sendo assim agora? O Senhor nos trouxe à mesa e disse que queria cear conosco essa última ceia na Páscoa. Não foi na mesa que o Senhor nos assentou? Que história é essa agora? E Cristo responde, pois é. Mas no meio de vocês, eu sou igual àquele que serve. Cristo não só ensina, Cristo encarna a função. Eu sou como quem serve. O Messias, o Quírios, Senhor, o Rei prometido, se coloca, se humilha e se rebaixa como servo. E assim, Jesus vai educando seus apóstolos em relação ao reino. No judaísmo e no Império Romano, a grandeza, ela era medida pela sabedoria, pela honra e pela posição social. Jesus dá um tombo nisso, inverte isso completamente. E ele diz assim, não, grandeza não tem nada a ver com posição. Eu vou mostrar para vocês o que tem a ver grandeza. Grandeza tem a ver, sabe o quê? Com sacrifício. Espera até amanhã 3 horas. O que é interessante é que quando a gente vai olhar na história, os maiores homens da história bíblica foram todos, sem exceção, chamados de servo. A Abraão, Deus confiou o seu povo e disse, meu servo Abraão. A Jó, Deus confiou a sua credibilidade, a sua moral e chamou meu servo Jó, servo fiel e justo que se afasta do pecado. A Davi, Deus confiou seus reinos
E diz assim: Davi é aquele que é meu servo, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, servo. A Maria, Deus confiou seu filho. E diante do anjo, Maria disse para o anjo: eis aqui a sua serva, Senhor. De repente desce Deus, Jesus, o Deus, o Logos encarnado, o Deus no meio de nós, Emanuel. E Ele mesmo se esvazia da sua glória e se faz o servo. Se coloca nessa posição, aquele onde Deus confiou todas as coisas, aquele que Deus deu a ele toda a autoridade sobre os céus e a terra, aquele que é a primazia, o primogênito, as primícias de Deus, o mais amado, aquele em que Deus se alegra, a esse Deus faz questão de trazer ele no meio do seu povo como servo. Se a gente for olhar para a história bíblica, lá em Filipenses diz que Cristo se esvaziou da glória e assumiu a forma de servo. Em João, ele lava pés. Em 1 Pedro vai dizer que ele não dominou sobre o rebanho, antes se fez molde, se fez modelo de servo para eles, para dar exemplo. Em Marcos, termina a história dizendo: o Filho do Homem veio para ser servido e não para servir. Eu vou fazer um parênteses aqui, pedir licença para mais uns minutinhos, a gente já está caminhando para o final, para ir lá em Filipenses 2, 3, 8, para vocês verem que impactante é esse texto, tá? Olha lá, Filipenses 2, de 3 a 8. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros primeiro. Os outros superiores a si mesmo, maiores que si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha só, tenham entre vocês o mesmo mindset, a mesma maneira de olhar para as coisas, a mesma maneira de olhar para a vida, a mesma maneira de entender a vida. Tenham entre vocês a mesma maneira de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo Deus na glória, não considerou ser igual a Deus, ou seja, não considerou permanecer e ficar lá e largar a gente aqui a nossa própria sorte, que deveria ser retido a qualquer custo, ou seja, ele poderia ter feito se ele quisesse, mas ele não considerou. Pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de um de nós, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus também o exaltou. Então o conflito do mundo aqui, pessoal, é que o mundo natural, ele busca reconhecimento e posição e importância e autoridade através de visibilidade. Nós estamos na era da internet, não é? A atenção agora virou moeda. Estou falando isso de propriedade, de cadeira, como diz, de própria cadeira. A gente negocia a atenção das pessoas. Quanto mais atenção, mais dinheiro, mais valor. Quanto mais a gente se torna visível, mais eu dou um indício de autoridade e prosperidade. Até coisa ruim na internet, quando você tem muito seguidor, fica bom. É mais ou menos assim. Confundiram até isso, qualidade com quantidade de seguidor. Mas o reino, ele exige serviço, sacrifício, invisibilidade e humilhação voluntária. Vocês perceberam em Filipenses que Deus que diz lá o seguinte: e humilhou-se a si mesmo. Aqui, pessoal, ninguém está falando da gente ficar sendo humilhado pelos outros, não tem nada a ver com isso não. A Bíblia nunca falou que a gente deve ficar sendo humilhado pelos outros e ficar quieto. A Bíblia diz o seguinte: aquele que humilhar-se, humilhar a si mesmo primeiro, será exaltado. Aquele que, se tiver disposição a se colocar nessa posição e dizer: meu irmão, está tudo certo, deixa que eu carrego a ferida aí, está certo, esquece esse negócio, vamos seguir, vamos andar que a gente precisa andar.
Então, enquanto os servos disputam ou discutiam a posição, o rei caminhava para a cruz. Enquanto o homem queria o trono, Deus entregava sangue. Enquanto no mundo a gente sobe, a gente entra subindo, pisando, passando por cima de todo mundo, vencendo uns aos outros, no reino a gente só sobe ou a gente só entra descendo, perdendo. E essa é o maior paradoxo, é a maior contradição de todas do reino, na minha opinião. Porque para vencer eu preciso perder. Pum! Aquele que quer ganhar a vida, perca. Aquele que quer vir depois de mim, largue tudo, pegue a sua cruz e me siga, larga tudo. Aquele que quer ser o mais importante tem que humilhar-se. Aquele que quer ser o primeiro tem que ficar por último. Ou seja, no reino a gente só entra descendo, a gente só sobe descendo, a gente só ganha perdendo. E quando a gente vai ver o contexto da história, o que a palavra me diz e o que eu sinto no meu coração é que a verdade é que quem precisa ser visto ainda não entendeu o reino. Sabe por quê, pessoal? Porque igual os discípulos estavam ali na mesa, quando a gente precisa ser visto demais, quando a gente precisa parecer importante demais, é porque a gente deu importância para a opinião que não importa, e não deu importância para a única opinião que importa, que é a opinião de Deus. Porque no fim das contas, você pode ter 10 milhões de seguidores, você pode ser conhecido mundialmente, não vai fazer a menor diferença se Deus não te conhece. Essa é a grande verdade. No fim das contas, a única opinião que importa é a de Deus. No fim das contas, a única coisa que importa é se, ao final de tudo, quando eu estiver caminhando na fila, Cristo puder olhar lá de longe e falar assim: olha lá o Felipe lá, está vindo lá. Amém. E eu vou ser honesto com vocês, meus irmãos. Eu não sei se hoje ele me conheceria. Eu não sei. E eu fiquei refletindo isso ao longo da semana. Se a banda quiser subir, pode subir, já estou terminando. Porque a autoridade do reino, ela é medida pela disposição de servir. O serviço, o servir, ela é a natureza do reino. Quando Cristo diz que a gente tem que olhar para os outros, colocando os outros em posições superiores que as nossas, ou seja, olhando para fora, olhando para o do lado, colocando os outros em uma importância maior do que nós mesmos, é justamente quando a gente chega no ponto onde o grande é aquele que aceita perder o status de grandeza. O grande é aquele que não se importa mais de ser tão grande assim, porque entende que tem alguém muito maior que ele. Esse é o cenário que a gente vê aqui. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesse fim é que no reino, a gente não entra sendo promovido. No reino a gente entra sendo esvaziado. Quando Deus manda o seu povo para o Egito, do Egito para o deserto, o deserto tem um símbolo muito claro de esvaziamento. É ali no deserto que Deus forma o seu povo, dá nome ao seu povo, cria o seu povo. Lutero tem uma frase muito interessante que diz assim: Deus cria a partir do nada. A primeira frase da Bíblia é Bereshit bara Elohim et haaretz ve'etz et hashamayim ve'etz haaretz. Bereshit bara é o verbo em hebraico que significa criar. Criar a partir do nada. Não é criar, pegar petróleo e transformar em gasolina. Não, é criar do nada. E Lutero diz assim: Deus cria a partir do nada. Enquanto você não se tornar nada, Deus não pode fazer nada com você. E Deus muitas vezes tem que mandar a gente aos desertos, porque o deserto é o lugar que a gente se esvazia de si mesmo. E aí, vazios de nós mesmos, eu tenho como ser preenchido por Deus. E aí eu posso voltar em Salmos e ouvir o Salmo certo, como a gente estava discutindo hoje: o Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta, de nada dou falta, ou eu não falto com Ele. Eu não preciso de muito mais coisa.
Porque eu sou um tabernáculo, eu sou um templo no Espírito, e um tabernáculo só pode ser preenchido por Deus. Se Deus não estiver lá no meio, o tabernáculo está vazio, por mais riquezas que ele tenha. Paulo entendeu isso lá na frente, em Filipenses mesmo, quando ele diz assim: tudo suporto naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O contexto ali de Paulo não era que eu posso tudo e que se eu quiser eu vou virar o jogador de basquete da NBA. Não. É porque ali Paulo está entendendo e tratando antes um pouco, ele diz assim, aprendi a ser contente em qualquer situação. Aprendi a ser contente na escassez, na abundância, solto, preso. Tudo posso, tudo suporto no grego, naquele que me fortalece. Porque a minha fortaleza vem do Senhor. Olho para o alto, de onde virá a minha força, o meu socorro. A minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. E porque a minha força vem de fora e não vem de dentro, quando eu estou vazio, eu consigo ser preenchido. Esse tabernáculo consegue ser preenchido, porque realmente deve estar lá dentro. E ele preenchido por Deus, aí eu não dou mais falta de nada. Eu já tenho o que me interessa, eu já tenho o que é suficiente. Então no reino a gente não sobe sendo promovido, a gente sobe sendo esvaziado. No reino, meus irmãos, não é sobre quem tem mais dom. No reino só importa quem morre primeiro. E não tem problema nenhum você querer crescer. O problema é querer crescer sem morrer primeiro. Esse é o grande problema. Deus não chamou a gente para ser importante. Deus chamou a gente para sermos servos fiéis. Servo fiel e justo, que se afasta do pecado. Talvez essa seja a grande frase que eu quisesse que Jesus falasse sobre mim no final. Está vendo, Filipe? Servo fiel e justo, que se afasta do pecado. E eu não sei hoje, se eu visse ele hoje, eu não sei se ele diria isso de mim, não sei falar, não tenho essa certeza. E a gente está acostumado, às vezes, a gente desce a lenha na idolatria de imagens, não sei o que, e fala um monte de coisa. Mas você já viu o tanto que nós, evangélicos, nós somos um povo idólatra? Já perceberam isso? A gente idolatra, e a gente adora muitas vezes coisas muito menos, abre aspas, santificadas. A gente adora a posição, a gente adora cargo na igreja, a gente adora carro, a gente adora bolsa de marca, a gente adora ídolo pop gospel. A gente adora as nossas conquistas, a gente adora os nossos diplomas, a gente adora as nossas carreiras. O ministério na igreja agora está sendo levado como plano de carreira, gente. Agora eu não sou pastor, mas não, agora eu sou apóstolo. Eu sou uma subdivindade. Enquanto o nosso Senhor se esvaziou de toda a glória e majestade, vestiu-se da nossa humanidade, e humilhou-se até a morte, e foi morte de cruz. Nós estamos querendo ser grande na terra, igual Lúcifer foi. É assim que é agora. Então eu termino, meus irmãos, fazendo uma reflexão com vocês, se vocês quiserem levar isso para casa, porque eu passei a refletir muito esses dias nessas perguntas, 4 perguntas rápidas para a gente refletir sobre esse verso. Se ninguém mais estivesse vendo, você continuaria fazendo? Se ninguém mais estivesse te ouvindo louvar, cantar aqui, lá na sua casa sozinho, você continua com o mesmo clamor, com o mesmo fervor, com a mesma vontade de agradar esse Deus? Ou será que as pessoas só te veem de joelho na igreja e não em casa, no secreto, dentro do quarto? Quando Cristo falou, vai para dentro do seu quarto, cara, se ajoelhe, que sejam poucas as suas palavras, porque sou eu que sondo o seu coração, eu já sei. Só se entrega. Eu quero o seu coração por inteiro, as partes que você se orgulha, as partes que você não se orgulha. Se tirarem o seu título, o seu palco e o seu reconhecimento, você permaneceria fiel a tudo que você diz que crê? A toda a fé que você diz que tem? O que você quer é o reino de Deus? Ou o que a gente está querendo é uma posição no reino de Deus? A pergunta que eu deixo para você, meu irmão, hoje: quem é você
quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém vê? Quando você está sozinho no seu quarto lá, como é que você se comporta quando você não tem que mostrar nada para ninguém? Quem é você quando ninguém está olhando? Em João 16:13, em João 16:33, diz que Cristo nos entregou essa palavra para que tenhamos paz. Está lá. Eu entreguei essas palavras a vocês para que tenhamos paz. No mundo tereis tribulações, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia o seguinte: quando a gente perde a essência de servo, vocês já viram que a gente perde a paz? Por quê? Porque a gente começa a tentar ser senhor. A gente começa a sair nessa vida louca, né? Nessa corrida de ratos maluca, tentando vencer a todo custo, tentando dominar a todo custo, tentando ganhar de tudo e de todo mundo, simplesmente porque a gente deixa a essência de servo, e é aquilo que tira a paz. Moisés perdeu a terra prometida, não entrou, fazendo tudo o que Deus tinha mandado, sendo levantado por Deus, porque no meio da jornada resolveu perder a essência de servo. Deus disse: fale. Ele bateu. Deus chamou 40 anos depois e disse: Moisés, vem cá, está vendo isso aqui? Ó? Esse é o reino, você não vai entrar. Por quê? Porque quando eu te mandei você falar com a pedra, você bateu. Você saiu da essência, da postura de servo, se colocou na postura de senhor de si mesmo. Meu irmão, será que você não está perdendo a paz hoje porque você está perdendo a essência de servo? Tenta se colocar na posição de servo de novo, debaixo da vontade de Deus, debaixo da ordenação de Deus, para ver se a coisa não fica mais leve um pouquinho. E deixar nas mãos de Deus o que Ele quer fazer. Pegar a sua vida e colocar no controle de Deus tudo o que Ele tem para fazer. Dizer para Ele hoje: Senhor, eu te entrego a minha vida. De verdade, como um apelo de verdade. Então eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Você nem precisa sair do seu lugar, meu irmão. Se você quiser se levantar, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, fica à vontade. Eu vou ficar de pé. Se quiser se ajoelhar, fica à vontade. Mas eu queria que nesse final dessa pregação a gente orasse. Orasse para que Deus pudesse dar de novo para nós um coração de servo. Se você quiser agora se levantar admitindo isso para Deus e dizer: Senhor, me dá um coração de servo, me restaura, Senhor, de acordo com a sua vontade, traz de novo a sua mão sobre mim, traz de novo o seu amor sobre mim, para que eu me sinta cuidado e protegido pelas suas bênçãos, pela sua graça e pela sua misericórdia, e para que eu me coloque na posição de servo de Cristo, de servo de Deus, para que um dia, Pai, o Senhor me dê o privilégio de me chamar de servo fiel e justo. Nós só queremos a sua presença. A música diz: a sua presença basta. É o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos dá caminho, é o Senhor que nos dá provisão, é o Senhor que nos dá segurança, é o Senhor que tira ansiedades, é o Senhor que acalma tempestades, é o Senhor que cura doenças, é o Senhor que traz vida, é o Senhor que nos defende contra o mal, é o Senhor que nos afasta do pecado, é o Senhor que é do fazer e do querer, é o Senhor. E hoje, nessa noite, eu declaro, Senhor, que sou servo da sua vontade. Me coloco à sua disposição e debaixo da sua liderança e autoridade, para que o Senhor faça de mim e da minha vida e daqueles a quem eu lidero a sua vontade, do seu desejo, de acordo com o seu propósito, para que o seu nome seja reconhecido nessa terra, para que o seu nome seja exaltado no meio do seu povo, e para que essa terra seja conhecida como uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um povo seu, pela exaltação do seu nome, pela glória do seu nome, pelo sangue de Cristo que morreu na cruz, para que nós tivéssemos parte com o Senhor. E por isso eu suplico, Senhor, tem misericórdia de nós.
tem misericórdia do seu povo. Dá-nos a sua graça e a sua piedade, Pai, em nome do seu Filho, Cristo Jesus. Amém.